Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Hora Vitória, neste programa que tem como nome Pontapé de Saída, na Rádio Inquieto, o teu projeto digital da Cidade de Berço. Como habitualmente todas as sextas-feiras vamos falar de Vitória, e é de Vitória que se trata. Vamos falar do último jogo da equipa vitoriana, que não correu bem, eu diria que correu até ligeiramente mal. Vamos olhar também para aquilo que será a projeção do próximo embate do Vitória frente ao Sport Lisboa e Benfica, no Estádio da Luz. Um encontro também ele extremamente difícil. Vamos abordar esses e outros temas aqui no teu programa de desporto semanal. Vamos também cumprimentar os meus comentadores desta noite, Adriano Lemos, Vasco, André Rodrigues. Muito obrigado por terem aceitado este meu convite para, uma vez mais, estarmos aqui a conversar sobre o Vitória. E posso começar pelo meu convidado de hoje, Vasco André Rodrigues. Muito boa noite. Um jogo que tinha tudo para correr bem ao Vitória, o último jogo, aquela derrota diante do Arouca, mas acabou por tudo correr mal. Eu diria que foi uma noite para esquecer por parte da equipa do Vitória. Boa noite, Filipe. Boa noite ao Adriano. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns. É um prazer estar aqui pela primeira vez. A Rádio Inquieta é um projeto que tem tudo para ter êxito. Umas instalações criadas que estão fantásticas. Dou-te os parabéns a ti e à tua equipa pelo que vocês estão a fazer pela democratização do desporto em Guimarães. Porque a vantagem das redes sociais, de ter possibilidades de aceder digitalmente, permite que surjam coisas diferentes, fora da caixa, e vocês estão a conseguir fazer isso muito bem. Aliás, publicamente, já por mais que uma vez referi isso, e aproveito agora a situação para te dizer essa situação. Agradecemos imenso. Quanto ao que me perguntas, Filipe, a verdade é uma. Quando eu olhei para a equipa que o Pepa escalou, atendendo ao facto que o Vitória vinha de um jogo que não correu bem, muito difícil, que o Vitória não conseguiu realizar o que se pretendia, eu senti logo um pressentimento desagradável, porque num jogo em que tu precisas de afirmar, mas que ao mesmo tempo precisas ter segurança, o modelo tático que o Pepa utilizou foi quase em desespero. Ou seja, tem que resultar, se não resultar, vai haver aqui... Era quase uma hipótese de matar ou morrer. Basicamente foi isso. O Vitória morreu. O Vitória foi uma equipa desconjuntada, foi uma equipa sem chama, foi uma equipa partida. O próprio Pepa... na segunda parte, quando mexe na equipa, parece um treinador sem rumo. A verdade é essa. Ele insiste na equipa partida, insiste em desconjuntá-la e insiste em quase dividi-la em dois blocos, no sinal de desespero. O Vitória tinha perdido na Bessade, mas não era preciso entrar no jogo com o Arouca, com aquela atitude de medo, dar ideia de desesperado. Às vezes é melhor ganhar um jogo com cabeça do que querer levá-lo desde logo na ideia do massacre, da pressão. Foi engolido pelas próprias ideias. Faz-nos refletir sobre várias coisas. Faz-nos refletir sobre a qualidade do plantel de Vitória. Faz-nos refletir que as vendas de janeiro levaram-nos a uma situação que não temos desequilibradores. Faz-nos refletir sobre a moral do balneário. Faz-nos refletir o que é que o Presidente neste momento está a sentir. O treinador está a sentir relativamente à equipa que tem. Também parece relativamente a isso. E vamos colocar também aqui o Adriano à conversa, à discussão sobre esse tema. Pepa muda o esquema tático para este jogo, diria mais arrojado, talvez, mas o que é certo é que voltou a não surtir efeito, e depois nas alterações o Vasco pegou nisso e parece-me também aqui um ponto muito importante. Ele pegou aqui nas alterações e depois, mesmo que quisesse ganhar o meio campo e retirar um avançado, quando está a perder por 3-1, isto é difícil pode ser fácil fazer, mas é difícil depois mostrar para fora. Ou seja, porque se tira um avançado para meter um médio, a massa associativa provavelmente não iria aceitar isso muito bem. Do ponto estratégico, poderíamos entender que seria para ganhar o meio campo e construir,
Mas o problema é que, ao fazer isso, poderia ter sido crucificado. E Pepa, mesmo nas alterações, decidiu manter ou ir mantendo o esquema tático que delineou para o jogo com o Arouca. Boa noite, Filipe Fales. Um cumprimento especial ao Vasco, porque é sempre bem recebido nesta casa e cá o esperamos ter muito mais oportunidades. O jogo com o Arouca, Filipe, tem várias leituras, essencialmente de acordo com o Vasco, que o Vitória entrou demasiado a arriscar. Quanto tu, para ganhar o jogo, tens que ter sempre uma equipa equilibrada. E o Vitória nunca foi uma equipa equilibrada, especialmente pelo sistema tático que o Pepa adotou, sabendo nós que, olhando aqueles que são os catedráticos do futebol, dizem-nos eles que os sistemas táticos têm que ser trabalhados. Eu tenho algumas dúvidas que de uma semana para a outra tu trabalhas num sistema de 4-3-3 para mudar radicalmente para um 4-4-2. E esse sistema do 4-4-2 já lá vamos, porque me causa alguma impreensão, pai, perdoa-me, o Bruno Duarte, quando jogas com 4-4-2 e jogas com 4-4-1, porque o Bruno Duarte não joga, pura e simplesmente é um jogador que terá as suas qualidades noutro sistema tático. O Bruno Duarte tem sido um jogador que não acrescenta nada ao Vitória, nós poderemos dizer, e é bem da justiça, da minha opinião, será se calhar partilhada pela maioria dos adeptos que acompanham mais diretamente a Vitória, que tem sido uma época muito aquém daquilo que a Vitória necessita. Portanto, a partida não é por um elemento não estar em condições que a equipa se pode ressentir, mas às vezes basta um elemento não estar em condições para a equipa se ressentir. E depois tens um 4-4-2, que eu diria que era mais um 4-2-4, provavelmente com Rochinha e Lameiras a fazer os outros dois, com Alfa Semedo e Tiago Silva no eixo central, seriam dois jogadores em que terias que lhes pedir coisas que eles se calhar têm alguma dificuldade em dar, porque tu pedis a um jogador de características ofensivas que faça o sistema de retenção do ataque da equipa adversária, estás a pedir coisas que não está no seu ADN. E esses jogadores, por muito que sejam profissionais, por muito que se esforcem, instintivamente têm a tendência a ocupar outros terrenos. E Vitória viu-se claramente uma equipa esburacada, uma equipa a não ocupar os espaços, uma equipa com seus elementos muito distantes uns dos outros e que, de certo modo, contribuiu para que o ascendente do Arouca fosse minuto a minuto, que todos nós estávamos a ver, que era naquilo que ia dar. Em relação ao Pepa, o alterar o sistema tático, eu parece-me que seria uma mudança lógica. Todos nós víamos que a equipa do Arouca, e por muito respeito que nos mereça, foi uma equipa que veio jogar de cadeirinha aqui a Guimarães. Os jogadores não eram pressionados, os jogadores tinham recepções orientadas, tinham recepções, viravam-se para a baliza da Vitória, jogavam nos laterais, jogavam nos centrais, com uma facilidade, ninguém metia o pé, ninguém pressiona, ninguém lhe dizia encosta no homem. Aquele Arouca que nós vimos, eu quase me apetece dizer, a ter sempre em todos os jogos estas facilidades, vai ser uma equipa que vai subir por aí acima e não perde mais jogo nenhum. Adriano, aqui é uma coisa, se me permites, Filipe. Nós estamos aqui a partir do pressuposto que a ideia base era o 4-4-2 e muito bem. Mas atendendo ao modo como ele já usou, o Pepa já usou o Bruno Duarte em alguns jogos, a ideia poderia ser tentar fazer do Bruno Duarte o 10. Exatamente, e o Bruno Duarte, uma questão tática, não ter percebido o que queria, também ter ajudado a partir a equipa, um grande fazer do Bruno Duarte, o réu do jogo, que apesar de concordar com muito do que disse, não vou por aí. Mas pode ter existido ali alguma confusão tática. Vasco, mas deixa-me só dizer-te outra coisa que me parece que é importante. O Pepa, no seu sistema de jogo, privilegia muito a projeção dos seus laterais. Exatamente. Portanto, é uma equipa que, à partida, tenta tirar benefício daquilo que é a largura na profundidade, ok? Exatamente. Ao colocares esses dois jogadores, e ainda mais dois, no caso do jogo de sábado com o Arouca, o Rochinha e o Lameiras, a procurar também a profundidade, tens obrigatoriamente que abrir buracos na tua equipa. Tu ficas só com dois centrais e dois médios. Portanto, do outro lado está uma equipa que também quer ganhar, tem uma equipa que tem argumentos, portanto o Pepa tem que se preparar, ou deveria-se ter preparado, que com muita vontade e por muita acutilância que quisesse dar à sua equipa, saber que do outro lado havia uma equipa que lhes podia também contrariar, e parece-me que o Pepa pensou que ia jogar sozinho. Adriano, e há uma questão pertinente, nós estamos a puxar a conversa e vai uma situação levando a outra. Mas este problema que eu agora vou referir é um problema que eu vejo no Vitória desde o início da época, a dificuldade
na transição defensiva. Lembram-se do segundo golo do Arouca. Rochinha perde a bola no lado esquerdo, Rochinha devia estar lá do outro lado. A equipa fica completamente descompensada e desequilibrada. Abre-se um buraco não, uma cratera ali na zona central, por onde passa o jogador do Arouca. Ou seja, o Vitória, isto trabalha-se. Mas muito mal estava uma equipa se a cada perda de bola no meio campo desse um golo da equipa adversária. Filipe, tem que haver um equilíbrio também naquilo que é ação ofensiva e defensiva. De acordo, há duas coisas. Se virmos a quantidade de golos que o Vitória sofre, ou de livros laterais / cantos, que sofreu um no sábado, ou de perdas de bola, transição, a quantidade é assustadora. Porque uma boa equipa, às vezes não é o que faz com a bola, é como reage quando a perde. Porque tu com a bola podes marcar mais golos, menos golos. Mas se reagir já à perda, que era o que o Pepa fazia na pré-época, aquele célebre vídeo da reação, reage, estás muito mais perto de voltar a recuperar para poder contra-atacar. Esta equipa de Vitória tem um problema grande na transição defensiva. Não é de agora. Esse problema da transição defensiva, com uma equipa partida, levou ao que aconteceu no sábado. Já não vou para outros vetores, como a atitude, a determinação, que parece que desde o jogo com o Braga desapareceu. O jogo com o Braga aqui em Guimarães, por muito que nos custe, no Vitória parece que foi o jogo da época. Aliás, até a volta olímpica dele, que é uma coisa inenarrável para a nossa geração, que já somos para lá dos 40, infelizmente, que sabemos que ganhar ao Braga era uma coisa tão normal como estarmos aqui a conversar. Banalíssima. Agora até a volta olímpica se dá. Mas que até se compreende para a atitude, no último minuto, com 10 jogadores, até vamos dar isso de barato. A verdade é que a atitude do Vitória, do jogo com o Braga, no jogo no Jamor, no jogo aqui com o Arouca, foi completamente diferente. Isso é que não se entende. O Pepa não consegue entender, diz que não consegue motivar os jogadores. Há uma coisa que o Adriano é treinador, ou foi treinador, perceberá e explicará melhor que nós, e até me adianto a ti, que são as declarações de Pepa no fim do jogo. Que eu acho que ele perde o balneário. E aí deixo aqui o Adriano, se quiser dizer alguma coisa sobre isso, que não sei se ele como treinador teria coragem de dizer o que o Pepa disse e continuar a trabalhar numa equipa. Essencialmente, os treinadores chegam a um ponto em que têm alguma dificuldade em explicar as coisas. E o que nós já vimos dizendo não há muito tempo, mas há algumas semanas atrás, é que me parece que o Pepa por arrasto também está perdido. E as suas declarações são sempre declarações repetitivas, sempre a tentar mostrar-nos aquilo que todos nós vimos, e isso nós já vimos. Nós queríamos é que o Pepa nos arranjasse explicações porque é que isso acontece e que na semana seguinte víssemos uma equipa diferente, coisa que não vemos. Também me parece isso mesmo. No entanto, Pepa tem que ser muito mais interventivo, Adriano, não só escalar os seus jogadores para os jogos, mas mesmo durante a partida. Parece-me sempre que é um treinador que reage sempre depois do treinador adversário. Não é um treinador que tem a liberdade e a audácia de, durante o jogo, independentemente do minuto que seja o minuto 10, 20, 30, 65, independentemente do minuto que seja, vemos sempre um Pepa a reagir e não a agir primeiro do que o seu adversário, mesmo quando nós sabemos que o Vitória não está a jogar bem, mesmo quando nós sabemos que o Vitória até está a perder. É preciso também aí mostrar a liderança do banco para os jogadores que estão dentro do campo. Também por aí se faz a liderança e se faz mexer na equipa, e também por aí se ganham muitos jogos. Filipe, não nos vamos focar no jogo do passado fim de semana com o Arouca, porque esse, de certeza absoluta, que deve ter sido dos jogos mais fracos do Vitória, porque o Vitória está a perder por 3-1 e não consegue tirar uma bola aos golos do Arouca, não consegue recuperar uma bola alta, não consegue recuperar uma bola no meio campo, não conseguia ser agressivo, não conseguia tirar a iniciativa ao adversário. Portanto, isso é mal demais. Em relação ao agir ou do reagir, Pepa, há um jogo em que, para mim, tem uma decisão de todo de acordo com aquilo que o jogo precisava, em Paços Ferreira, em que coloca Sacco e Marcos Eduardo e Bruno Duarte, e consegue jogar num 4-4-2 e vimos o Vitória a reagir, a equipa em campo, acompanhando aquilo que foi a ideia do treinador. Parece caso isolado.
Pronto, isso é um caso isolado, mas nesse jogo temos que enaltecer aquilo que foi a sua ousadia e a sua decisão. Do resto dos jogos do campeonato, vimos sempre um Pepa a tirar peão, meter peão, a tirar cavalo, meter cavalo, a tirar bispo, a meter bispo, e não faz aqueles golpes de mágica surpreendendo o adversário. Adriano, desculpa, aí discordo um bocadinho de si. Eu acho que o Pepa, o jogo onde ele está melhor desde que chega ao Vitória é com o Braga, porque consegue mesmo com 10 dar a ideia aos jogadores que estão dentro do campo que podiam ganhar, e mexe na equipa na medida a deixá-la equilibrada, ao contrário do que faz com o Arouca, mas ao mesmo tempo, apesar de estar com 10, conseguir projetá-la para a frente. E acho que até mais do que em Passos Ferreira, que o Vitória faz uma excelente segunda parte, concordo consigo. O Vitória no jogo com o Braga, o treinador dá rigorosamente a mensagem necessária para dentro do campo. Mas parece-me que em Passos de Ferreira, perdoa-me Vasco, parece-me que é mais um Vitória a carregar o Passos de Ferreira do que propriamente no jogo com o Braga, porque o Braga jogou de cadeirinha Filipe, e estava à espera de um minuto e do tal golo que aconteceria a qualquer instante. E o Vitória teve uma leitura... De acordo. Mas tens duas situações diferentes. Tens duas situações diferentes. O jogo em Passos de Ferreira obrigava-te a ser avassalador. Às vezes, a ser avassalador não quer dizer que tu encares o jogo com mais ou menos inteligência. Com o Braga foste inteligente da maneira que conseguiste matar o Braga. Podia não ter dado, o Braga até pode fazer o 2-1 e ganhar o jogo, podia ter acontecido isso. Mas a mensagem dada pelo treinador naquele momento ao fazer as substituições foi uma mensagem correta. E aí há claro o mérito. Ao contrário do que acontece aqui com o Arouca, e não só da maneira que ele mexe na equipa. Eu tenho que dizer isto, eu acho bastante estranho o critério de meritocracia no Vitória. Quando o Nelson da Luz entra, agita o jogo, é o jogador que está a ter gol na bota, até pode acabar e marcar mais qualquer gol no Vitória. Mas quando um jogador está numa senda positiva, nós temos é que o aproveitar, não podemos desperdiçar. No Restelo foi uma das últimas opções. Aqui com o Arouca foi a última opção, entrou primeiro o Géni Catamo, que nem é nosso, está aqui em comissão de serviço, é mais uma das coisas que não se entendem no Vitória, mereceu primazia. Ou seja, quando nós vemos isto, é assim, eu critico o treinador. Um treinador, eu acho que tem que meter os melhores que merece jogar. Agora, se estamos aqui opções peregrinas ou miraculosas à espera que resultem, para depois me baterem nas costas e dizerem que eu sou um treinador que tem uma visão que mais ninguém tem, em condições normais arrisco-me a morrer pelo caminho. E o Pepa, cada jogo que passa, está mais próximo de algo que nenhum vitoriano quererá. É ele ter que sair por insucesso, que poderá acontecer. Até porque está a ser uma segunda volta verdadeiramente desastrosa por parte do Vitória. Não tem sido ultimamente. Ainda assim, aquele sexto lugar relativamente que dá uma competição europeia no final, ou poderá dar, ainda está perfeitamente ao alcance, por demérito também das equipas que estão na luta com o Vitória, na perseguição a esse sexto lugar. Agora, aquilo que não pode acontecer, e que tem acontecido sistematicamente, é vermos fugir cada vez mais o quarto e também o quinto, até porque já está a 10 pontos. Filipe, não sei se é para mim, se é para o Adriano, mas a questão é a seguinte: para começar, o Vitória, com os pergaminhos que tem no futebol português, estar a 10 pontos de Gil Vicente é inadmissível. É o primeiro ponto. Segundo ponto, há que questionar porque é que, mais uma vez, a segunda volta do Vitória é fraquíssima, é paupérrima, falta de atitude, parece um balneário partido. Vemos uma equipa completamente descrente, como aconteceu ano passado, sem confiança nas suas capacidades. Parece que cada um puxa por si. Ao contrário do ano passado, tivemos um janeiro em que perdemos a nossa maior individualidade, que ia disfarçando muitos problemas. Não é um jogador feito, aliás, basta ver que ele não tem jogado no Sporting, não é titular, mas que no Vitória resolvia, disfarçava, era dos poucos que tinha coragem em pegar na bola e avançar. Ou seja, o Pepa tem culpa. Eu não consigo entender como tínhamos aqui o Sakho era suplente, chegou à França, já é considerado o melhor jogador da equipa dele a jogar a defesa central. Ainda agora, o Saint-Étienne, num tweet, dizia que a mudança da equipa, que está a escalar um lugar, se viu-se a entrada do Sakho. O Sakho no Vitória era suplente João Ferreira, portanto é melhor não dizer mais nada, sendo certo que ele no Saint-Étienne joga a defesa central. Assim como na seleção.
5 nações, e bem, e joga bem, que é uma coisa que em Guimarães nós nunca saberemos só que era um bom defesa central, se não. Aliás, que ele chega a Guimarães como o médio ala direito, nem lateral. Depois disso, perdemos, há uma questão que os reforços, nós tínhamos lacunas, sabíamos que tínhamos lacunas, não tínhamos dinheiro, a verdade é essa, e não adianta a campanha eleitoral dizer que Vitória tem uma situação, nós sabemos da situação financeira de Vitória, e veio mais um extremo que não precisávamos, que além do mais veio matar a evolução dos jogadores como o Nelson Dom Luz, que é nosso, e que já não é nenhum menino para esperar, tem 24 anos. Vê-se uma equipa perdida. Vasco, só para te explicar, veio um extremo, o Catamo, mas também veio o outro, que é dele. Veio o outro jogador para cá. O Bruno Gaspar. O Adriano, o Bruno Gaspar é outra situação. Não está pronto ainda, segundo... não, estará pronto para domingo, se me parece. Sim, mas para o último jogo não estava pronto, foi de dito por parte de Pepa na conferência de imprensa. Mas atenção, eu gosto imenso do Bruno Gaspar, o Bruno Gaspar que esteve há 4 anos no Vitória e que voava na ala direita, na lateral direita. Agora não sei como estará o Bruno Gaspar, sendo certo que eu preferia, se fosse possível, que nós nunca sabemos estes contratos de empréstimo, como os moldes deles, recambiar João Ferreira, não ter pedido o Bruno Gaspar e o Sporting ter dado mais algum dinheiro, ficar com o Saccoa e com o Maguinha, sem dúvida. Se tínhamos um jogador feito, e vamos a preparar o nosso futuro com alguém que é nosso. Porque entre ter um João Ferreira ou um Maga, eu prefiro ter um Maga. Entre ter um Nelson Dom Luz, um Géni Catamo, prefiro ter um Nelson Dom Luz. São nossos. Nós precisamos de ter ativos para rentabilizar e não vamos rentabilizar. São jovens ainda. São jovens, portanto, são passivos de rentabilização. Porque tu não vais rentabilizar um jogador, o Ricardo Quaresma. Nem vais rentabilizar, Filipe, ou vais rentabilizar para os outros, porque se o Géni Catamo fosse o novo Messi, o Sporting pegava nele no fim da época e vendia por 60 ou 70, 80 milhões e nós batíamos palmas. Isso não é filosofia desportiva. Alguém me explica a filosofia desportiva que é apostar nesse tipo de jogadores. Isso não faz sentido absolutamente algum e não concordo e não entendo o que se está a passar. Esperava ter essa justificação durante a campanha, não está a acontecer, talvez se diga. Adriano, pegando ainda aqui no tema Pepa, não deve estar a ser nada fácil para Pepa, não só lidar com o grupo de trabalho sobre derrotas, porque é sempre muito mais difícil, e também parece pela descrença também do modelo tático por parte dos jogadores, até porque a sua entrada em campo por parte da equipa do Vitória não é a mesma, e daquela que foi em Braga, por exemplo, com o Braga, mas o Braga foi um jogo isolado. E, portanto, aquele Vitória que nós estamos acostumados a ver é este Vitória com o Arouca, com o Belenenses, com o Santa Clara, com o Moreirense, com o Passos, enfim. Com o Gil Vicente, com o Líder do Hospital. Exatamente, é este o Vitória. E, portanto, como é que estará aquele grupo de trabalho e o que é que Pepa pode fazer também para motivar aqueles homens a dar uma resposta completamente diferente, sendo que o próximo adversário também é um adversário extremamente difícil, num estádio também extremamente difícil, que eu diria que não vem a calhar um adversário destes depois dos resultados que a Vitória amealhou, principalmente nos últimos 2 jogos, mas é um adversário que segue e Pepa tem que dar forçosamente, e eu diria rapidamente, um tónico de confiança a todos os jogadores, porque o Vitória, caso contrário, pode bater, eu diria, ainda mais no fundo. Tu queres que fale no Pepa nos jogos anteriores ou queres que fale o que o Pepa pode fazer para o jogo de domingo? Podes começar pelos jogos anteriores. Nos jogos anteriores, claramente que vimos um Pepa chegar aqui a Guimarães, eu diria que eufórico no bom sentido, sente que chegou à sua cadeira de sonho, aquilo que ele almejava. Ele tem uma expressão muito curiosa em que ele diz que esta bancada, a bancada do Topo Sul, suga as bolas para lá. O Pepa vem para Guimarães motivadíssimo, se calhar chega a Guimarães e encontra algumas dificuldades em nível individual para pôr em prática aquilo que seria, na altura que foi contratado pela Vitória, a sua ideia ser possível a Vitória chegar. Já foi por mais dissecado que é o Vitória com um plantel desequilibrado. E o Vasco falou há pouco, com a saída de Marcos Eduardo no defesa e de Sacco, e eu acrescento, embora não tenha sido um jogador
muito importante a nível de jogo, mas parece-me que a nível de motivação, André, claramente que André, se estivesse no jogo contra o Arouca, poderia ter falhado os passos todos que os outros falharam, poderia ter, se calhar, jogado pior que os outros todos. Mas veríamos certamente um André a chegar ao ouvido dos colegas e dizer-lhes algumas coisas que provavelmente não eram muito agradáveis. E isso também se faz naquilo que é a tarefa que tu dás para o jogo. Falta essa voz de comando dentro de campo. Possivelmente. Nota-se que a equipa é uma equipa completamente desorganizada a nível mental. Tu olhas para a equipa do Vitória e que em determinado momento do jogo alguém terá que ter a possibilidade de liderar e de dizer temos que ir para lá. E a equipa do Vitória sentou-se completamente, deitou a toalha ao chão e pouco mais fez, se não for para que chegasse os 90 minutos. E o Pepa, com algumas dificuldades a nível do plantel, foi tentando aqui e ali, e mesmo ele, porque os treinadores, há aqueles que são bons e há os excepcionais. E os excepcionais é que têm a capacidade de, nos momentos mais críticos, com as maiores dificuldades, conseguirem tornear as situações. Os outros, umas vezes conseguem, outras não conseguem. E parece-me que eu posso colocar o Pepa naquela situação dos mais ou menos. Que às vezes conseguem, outras vezes não conseguem. Nem é bom, então. É que falamos bons e excepcionais. Não, mas tem tido muita dificuldade em lidar com as adversidades que lhe têm acontecido. Sim, Adriano, deixa-me só dizer uma coisa. Ao bocado esqueci de falar do André, mas isso também é paradigmático. Eu falei só no Saco e no Edwards, mas é paradigmático do estado em que o Vitória chegou. O André, eu gosto imenso do Rochinha, mas acho que o Rochinha não tem aquele carisma para ser um capitão que erga a voz e que os outros ouçam. E quem terá neste balneário? A questão é essa, é porque o André, quando estava em fim de contrato, e renovaram-lhe o contrato por 3 anos, porque ele ainda tinha mais meio ano. Passado um ano, o André pede para sair e deixa de ser uma peça importante no esquema de Vitória, no balneário, inclusivamente. Ou seja, sai o André, quer se gostasse, quer não, o Saco era um dos capitães, com as habilidades que todos sabemos que ele tinha, e também saiu. Ou seja, aquele balneário ficou completamente desprovido de 2 voltas importantes de comando. Terá o Quaresma, que não joga. Tem o Bruno Varela, que é outro líder, que está na baliza, e já sabemos que um guarda-redes, a liderança, há muitos treinadores até que nem gostam que eles sejam capitães de equipa. Ou seja, é uma equipa que falta um líder, falta uma voz de comando, repare, eu sempre disse, falta um xerife na defesa, mas já não é só na defesa, falta um líder no campo, falta um grito ali que acorda os outros. A equipa de Vitória, o Carlos Freitas fazia analogia dos potros. Não é que a equipa seja uma equipa de 11 potros, mas é uma equipa em que faltam aquelas referências que nós habituámos-nos a ver no Vitória, que a voz era quase ouvida, não era só pelos colegas, era na bancada. Basta lembrar-nos dos capitães que nós tivemos, o Kleber, o Nedinga, que um gesto deles incendiava o relvado. Nós agora temos 11 homens ali abandonados no campo, um treinador perdido, e 8, 9 mil pessoas em silêncio numa bancada, sem haver um gesto, uma jogada que incendeie aquilo. O Arouca veio jogar como se estivesse a jogar no campo deles para 200 pessoas. O Vitória não teve reação, ninguém teve reação. Foi uma equipa amordaçada, silenciada, completamente maniatada. Isto que aconteceu no sábado, pela atitude da equipa, o modo como o treinador reagiu ao jogo, da maneira como as bancadas olharam para o jogo, isto não é o Vitória. Este clube que entrou em campo de Vitória só tinha o símbolo na camisola. Também parece, e vou pegar aqui neste ponto. Filipe, deixa-me acreditar uma coisa que me parece que tem muita importância e nós estamos a esquecer. Nós estamos a olhar muito para o Pepa. Mas um clube de futebol como a Vitória tem uma estrutura que tem que ter, forçosamente, na sua estrutura, gente capaz para lidar com este problema que tem acontecido na Vitória. Não é o Pepa isolado que vai resolver. O Pepa deve ter 3, 4, 5 adjuntos. Provavelmente um deles é treinador do guarda-redes e não terá muito adaptado ou capaz para resolver essa situação, mas os outros terão que reunir durante a semana e todos eles em conjunto tentar arranjar uma solução. Não apontando só o dedo ao Pepa. Claro que ele é o líder, é ele que se pede a responsabilidade. A par disso, tem diretores desportivos, tem assessores de comunicação que podem ter algum papel sobre isto, têm toda a equipa toda que trabalha
em prol da equipa que durante a semana deveriam reunir-se e tentar todos eles, porque é muita gente, já há alguém capaz lá que resolva um bocado este problema, mas tem-se arrastado isto e é difícil de perceber. Adriano, eu escrevi no outro dia, e muitos de certo vocês leram, se não leram, pronto, não interessa, mas a questão é que eu sinto o Pepa também como um homem só. Acho que tem-se dito que o Vitória reforçou a estrutura, mas eu acho que o Pepa, apesar quanto mais se reforçou a estrutura e quanto mais gente se meteu à estrutura, mais se burocratizou a mesma. Ou seja, cada vez é mais difícil o treinador ter respaldo. Eu sinto o Pepa um homem só. Eu sinto o Pepa deitado às feiras, sinto o Pepa quase como ali no banco a fazer o trabalho dele, mas sem o apoio de trás, sem haver uma voz que diga estamos contigo. O Pepa, ou seja, é um homem que está ali perdido a fazer o trabalho dele. Poderei estar errado, se estiver errado, mas eu sinto o Pepa abandonado, como senti o João Henrique do ano passado, à sorte dele, como sabemos que aconteceu com o Bino, que durou 2 jogos, o próprio Moreno, naqueles 2 jogos, era um homem abandonado à sorte, que como não conseguiu a Europa, foi descartado e nunca mais ninguém se lembrou dele, foi descartado, isto é, foi para a equipa B, mas foi, até como aconteceu ao Tiago, não serviu, vai, e ninguém falou mais no Tiago, foi um nome prescrito no Vitória. Ou seja, eu sinto o Pepa quase a navegar à vista, sozinho, à espera que não venha uma onda e varra aquilo tudo, e quem sofrerá é quem vai ficar, são os adeptos. Vamos olhar também para este jogo, vamos avançando aqui nos temas. Adriano, para este não é preciso injeção de motivação por parte de Pepa, nem dos adjuntos, nem da própria estrutura, nem dos próprios adeptos, porque há claramente uma motivação extra por parte dos jogadores. Pena é que não seja em todos os jogos, mas neste acredito que haja um tónico extra jogando no Estádio da Luz. Este é exemplo daquele que foi contra o Braga, claramente que se o jogo do Braga servisse como exemplo, nós teríamos uma vitória muito forte. Mas a motivação, por muito que tu tentes, há aqueles jogadores do topo em que estão sempre motivados e encaram todas as competições sempre no limite. E depois há os outros que são bons numas coisas, bons nas outras, mas na sua totalidade, ou no seu todo, têm algumas lacunas. E os jogadores de Vitória precisariam de jogar sempre contra o Benfica e contra o Braga. Isso não é possível. Vimos com o Vitória a dar uma boa resposta no Dragão, vimos o Vitória a dar uma boa resposta em Alvalade. Quando se aparece, eu diria que equipas que tu tens dificuldade em encontrá-los na tabela, olhas para lá e eles são sempre para baixo, tu olhas para os de cima, aí as coisas ficam mais complicadas para a Vitória. O jogo do domingo é claramente um jogo em que o Vitória vai sentir muitas dificuldades, desde logo porque o adversário é melhor, porque o adversário tem outros argumentos. O Vitória poderá ter algumas possibilidades, porque há aqui algumas situações que poderão equilibrar o jogo. Desde logo vimos um Benfica que vem de uma competição europeia, e que acabamos que não, o desgaste poderá ser algum, de alguns elementos da equipe, e vimos um Benfica que vem de um resultado menos positivo para o campeonato e não quererá ter outro resultado menos positivo. Se é verdade que este Benfica já estará afastado do primeiro lugar, também me parece que sim, mas não é a mesma coisa tu ficares a 10 pontos ou ficares a 17 ou 18, por isso vamos ter o Benfica a entrar com tudo contra a Vitória, jogando com os seus adeptos. O Vitória terá argumentos, nós não nos podemos agarrar só à motivação, porque a motivação só por si não chega. Chega às vezes, contra o Braga chegou. Agora, com aquilo que o Pepa tem ao seu dispor, olhando nós aquilo que para nós não é surpresa nenhuma, algumas debilidades em vários setores da equipa, e se começarmos por trás defensivamente, a equipa do Vitória é uma equipa que não é rápida, não ataca à profundidade, tem grandes dificuldades, como o Vasco há pouco disse, nos processos de bolas paradas, cantos e livros laterais. O Benfica forte nessas situações, com Otamendi, Vertonghen, principalmente esses jogadores que nas bolas paradas sobem lá, e o Vitória que tem muitas dificuldades nessa bola parada. E depois, em jogo corrido, a Benfica que circula muito bem, com jogadores tecnicamente evoluídos, e se o Vitória não for uma equipa pressionante, se for uma equipa a tentar chegar primeiro com o adversário, a tentar roubar em espaços longe da sua área, vai sentir muitas dificuldades. O Vitória, como já o dissemos, com uma defesa
Se o Pepa continuar com a ideia que tem de projetar os seus laterais, vai deixar imensos buracos na defensiva. Portanto, o Pepa terá que se preocupar, e isto é só a minha opinião, ele é que sabe o que é que tem que fazer, terá que ser um Pepa preocupado com Vitória, com um bloco baixo, tentar tapar os espaços, aquilo que é a criação do Benfica, e tentando sair em contra-ataque, porque sabe que o Benfica também, né, os seus centrais de enorme qualidade, mas são um pouco lentos. Nas faixas vemos um Grimaldo, que é claramente um jogador que nunca lá está na defesa, porque está sempre lá na frente, e poderá tirar daí algum proveito. Não sei se poderemos passar para o Alvalade e levar o Marcos Eduardo para jogar, e depois deixar-me lá outra vez. Mas é o Benfica que também, por aquilo que é o seu estatuto, por aquilo que é a valia dos seus jogadores, vai assumir o jogo, e o Vitória poderá... Agora, nestes jogos, tu tens 2 ou 3 situações em que podes aproveitar, e essas 2 ou 3 situações não as podes deixar passar em claro. Essas 2 ou 3 situações, a Vitória vai ter que as aproveitar. E para conseguir essas 2 ou 3 situações, poderá criar muitas mais. Mas terá que ser uma equipa, eu diria, não ir com muita fome ao pote, porque tem que ser uma equipa sabendo que tem que ser equilibrada defensivamente e que só vai ter 2 ou 3 situações, não vai ter mais. Não vai querer ter 5 ou 6 se depois de trás completamente é uma equipa partida. Claramente, muita dificuldade para este encontro. O facto do Benfica ter jogado a meio de semana ajuda ou dificulta ainda mais a tarefa de Vitória, até porque o Benfica não deixa de ser um bom resultado para a Liga dos Campeões, dentro do Ajax, mas vem também de um empate para o campeonato. E esse empate para o campeonato, depois de estar a vencer por 2-0 no estádio do Bessa, dentro do Boa Vista, vai querer também voltar aos triunfos. Poderia dar-te razão a 100% se o jogo com o Ajax tivesse tido a primeira parte do Benfica fosse como foi a segunda e vice-versa, ou seja, o Benfica faz uma belíssima segunda parte. O Benfica sai motivadíssimo do jogo porque faz uma segunda parte, como já não jogava há muito tempo, certo, não tinha jogado com este treinador, e vão chegar ao Vitória motivados. Verdade que talvez, se não conseguirem resolver a partida no início do jogo, ou nos primeiros minutos da primeira parte, poderão começar a voltar aqueles fantasmas e o Vitória terá algum aproveitamento deles. Quanto ao facto em si de ter jogado a meio da semana, isso eu acho que já tivemos bastantes situações em que dizíamos que o Vitória podia aproveitar isso e isso nunca aconteceu. O jogo é o que é. Há uma coisa que me preocupa, que o Adriano estava a falar e preocupa-me imenso, é se os jogadores não entram em campo motivados para um jogo destes. Aí poderemos ter a certeza que o Pepa está a perder o balneário e é isso que me preocupa. As declarações dele no passado sábado, no fim do jogo, apesar de compreensíveis, mas foi quase um atirar a toalha ao chão. Eu não estou a conseguir motivá-los, a minha mensagem não está a passar. Isso é preocupante. Quando um treinador publicamente assume que está a ter dificuldades em passar uma mensagem, é de temer a reação da equipa no jogo seguinte. Desculpa? Algo não estará bem. Algo não estará bem na relação entre eles e os jogadores. Sabemos que há aqui várias vertentes, que um clube de futebol, uma equipa de futebol tem um organograma estabelecido, que o treinador e os jogadores até estarão na base da pirâmide, que acima, a famigerada estrutura, que agora é bonito falar-se em qualquer clube, comporta vários cargos, várias pessoas, mas a relação entre treinador e jogadores, principalmente para aqueles 90 minutos, é o essencial. E parece-me a mim que se não acontecer essa motivação, se o Vitória entrar em campo, como entrou na última vez que foi a Lisboa, que ainda foi há 15 dias, sem a vontade de querer vencer o jogo, sem a vontade de deixar o sangue, suor e lágrimas em campo, vai ser complicado. Nem nos vamos lembrar se o Benfica jogou na quarta-feira, se não, porque antes de preocuparmos com isso, temos que nos preocupar com a nossa atitude. E isso é essencial, porque nós sabemos como são os vitorianos. Se o Vitória der tudo o que tem em campo, se deixar tudo o que tem em campo, também ninguém terá coragem para pedir mais. O essencial é mesmo honrarem a camisola. No fundo, muitas vezes é isso mesmo que se pede. Adriano, o nosso propósito nunca é falar dessas questões, até porque o projeto é completamente diferente, mas sendo ele quem é, pode beliscar o balneário o facto de Flávio Meireles ter sido suspenso? Filipe,
Eu não estou lá e cada individualidade reage de maneira diferente. Eu não conheço os jogadores da Vitória e estás-me a falar de uma questão extra-desportiva. Extra-desportiva, não tanto assim, mas que é o homem que muito particular, lida com eles diariamente. Muito particular. O melhor seria não ter acontecido. Numa fase de alguma turbulência a nível de resultados da Vitória e de alguma contestação da massa associativa, não havia necessidade que isto acontecesse. Ajudar não vai, de certeza. Agora, se vai ter influência ou não, não te consigo dar uma resposta. É sempre muito complicado essa questão. Também este é o último jogo, o Vasco, antes das eleições marcadas para o dia 5 de março. Todos nós queremos acreditar que todos os jogadores e toda a estrutura profissional do futebol profissional do Vitória estará completamente alheia do ato eleitoral. Então, tem que estar. As eleições são o que são, estatutariamente estão definidos ser sempre no mês de março. Portanto, se não fosse no fim de semana 5, teria de ser no 12 ou 19, mas teria que acontecer. Ou ao 26. Ou 26, sim, claro. Mas a verdade é que os jogadores têm que se aliar disso. Aliás, eu quero acreditar que não só os jogadores, mas todos, nós durante aqueles 90 minutos, apesar de acharmos o que achamos do ato eleitoral, ter as nossas opções, as nossas opiniões, durante aqueles 90 minutos o que importa é o jogo em si. Somos nós na bancada, imagino que correr, a suar, a tentar marcar um gol, a tentar desarmar um adversário, isso não entra em campo. Entra em campo uma coisa que tem que ser essencial, que é o respeito pelo símbolo que envergam. O futuro presidente, ou que seja o atual, seja um dos outros dois candidatos, será uma situação que eles terão que encarar no dia 6 de março, quando ele descer aos balneários para falar com eles. E aí sim terão que lidar com ele. Antes desse momento, a situação das eleições, a maioria deles poderá até nem ser sócio do Vitória, terá que despassar ao lado. Terá que passar porque eles estão a representar um clube, o clube que tem que ser representado o melhor possível, independentemente de ser hábil ou ser um líder que esteja lá. Portanto, acima de tudo, o jogo. Sim, claramente. Acima de tudo, o jogo é o próximo. É frente ao Benfica, no próximo domingo, às 6 da tarde. A Rádio Inquieta voltará a marcar presença no Estádio da Luz para narrar toda essa partida. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Vasco. Foi um prazer. Foi um gosto ter-vos aqui nos nossos estúdios para mais uma conversa, porque não passa disso mesmo, de uma conversa sobre o Vitória. Nesta Hora Vitória, no pontapé de saída de sexta-feira, nós marcamos presença de hoje a 8 dias, precisamente na véspera das eleições do Vitória Sport Clube. Até lá, boa noite, bom fim de semana e uma ótima semana de trabalho.